Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje eu estou aqui, meu nome é Ricardo Lima. Estou aqui para falar para vocês um trecho da Bíblia, para a gente poder discorrer sobre uma das coisas que tem atrapalhado muito a vida do ser humano em todos os sentidos. O meu objetivo aqui não é destacar nenhum tipo de igreja, ou igreja evangélica, ou religião, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu quero falar sobre uma coisa que tem entrado na vida das pessoas e as pessoas não têm se dado conta, que é a vaidade. O verdadeiro sentido da vaidade. E aí eu tenho um texto na Bíblia que eu vou estar lendo aqui para a gente meditar um pouquinho nesse texto. Vamos ler Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que essas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós a outros, homens de pequena fé. Aí você pergunta para mim, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver a ansiedade com a vaidade? Para a gente entender isso, a gente vai lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, Eclesiastes capítulo 1, eu vou só ler os 2 versículos, para a gente poder entender um pouquinho o significado daquilo que Jesus está falando aqui, né? Eclesiastes capítulo 1. A palavra do pregador diz, filho de Davi, rei de Jerusalém: vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? E aqui ele vai falando sobre algumas coisas que é a rotina do dia a dia, né? No livro de Mateus, capítulo 6, ele vai falar sobre a ansiedade. E Jesus, quando ele fala sobre isso, ele está querendo dar um choque de lucidez na mente dos discípulos. Porque muitas vezes, não só dos discípulos, mas todos aqueles que estavam ali ouvindo ele, né? Porque todo mundo se preocupa. Todo mundo se preocupa com o que vai vestir, com o que não vai vestir, o que vai comer, o que não vai comer. Todo mundo se preocupa com o alimento, com as vestes, com o que vai fazer. Quando você vai lá em Eclesiastes, que está falando sobre a vaidade de vaidade, Salomão ele passou por um processo de repreensão. Lá em 1 Reis, capítulo 11, Deus repreende Salomão. Salomão ele estava adorando outros deuses e Deus ele repreende porque ele falou assim: olha, você pediu para mim sabedoria, eu te dei riqueza, que tudo que muita gente deseja ter é riqueza. E aquela vaidade da riqueza corrompeu Salomão. Porque Salomão ele não se contentou com aquilo que ele tinha. Quando ele começou a ver as rainhas, os reis de outras regiões, de outros países, visitando ele, trazendo, ofertando um monte de coisa para poder se aliar com ele, porque
hoje em dia o que está acontecendo é isso, as pessoas querem se aliar com você. Você é um cara que tem influência, então eu preciso me aliar com você. E Salomão, quando ele cai nessa situação, ele comete ele comete a idolatria, e essa idolatria leva ele a se afastar de Deus. E mesmo assim, porque Salomão, ele é um cara eloquente, um cara sábio. Quem é que não gostaria de sentar perto de Salomão e ouvir as palavras de Salomão? Mas Salomão, ele se envolveu com a sua própria vaidade. E aí a gente vai aprender algumas coisas sobre isso. Porque Jesus, quando ele vai falar sobre ansiedade, ele está falando que muitas vezes a nossa ansiedade ela é um produto da nossa própria vaidade. Muitas vezes a gente não consegue perceber isso. E por isso que muitas vezes a gente fica pedindo as coisas para Deus que são coisas materiais. Você muitas vezes está querendo um carro melhor, uma casa melhor, um trabalho melhor, um salário melhor, você quer receber um valor maior no seu salário, você quer ter tudo de bom, você quer ter as coisas melhores. E muitas vezes as pessoas colocam isso como ponto de superioridade em relação às pessoas. Por quê? Porque você precisa mostrar que você está bem para você falar que você serve a Deus. E Jesus está falando totalmente o oposto disso aqui. Olha só o que Jesus está falando aqui no texto. Que a gente não deve ficar ansioso com as coisas que a gente quer comer, com as coisas que a gente quer vestir, com as coisas com o alimento que muitas vezes nós queremos. E ele começa a comparar, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes, porque se tudo na vida é vaidade, tudo aquilo que você deseja vai te prejudicar se você conseguir muitas vezes. É por isso que tem coisas que você vai pedir para Deus, Deus não vai te dar. Tem coisas que você vai brigar com Deus e às vezes você vai conseguir, mas você não pode dizer que foi Deus que te deu, porque muitas vezes aquilo vai te prejudicar. E Deus jamais vai te dar alguma coisa que vai te prejudicar. E a gente vai aprender aqui. Por que eu estou usando o texto de Salomão? Porque ele falou assim que eu contudo vos afirmo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Por que Jesus fala isso? Ele está falando em relação ao lírio do campo. Porque ele fala assim, olha lá o campo, olha o lírio do campo, olha que lindo, que coisa linda. Nem Salomão teve uma beleza dessa. Toda a riqueza que ele tinha, ele não conseguia fazer isso. E é isso que eu quero falar sobre vocês hoje, porque muitas vezes a gente está envolvido com um mundo totalmente diferenciado e a gente muitas vezes fica tentando encontrar algo que venha mostrar para as pessoas. E a vaidade é um dos maiores vilão que existe na nossa vida. E a vaidade, ela é uma moeda de duas faces. Tem um lado bom e o lado ruim. O lado que te leva para as coisas que você tem que fazer, que você precisa fazer, que aquilo que você vai fazer vai ser bom para você. Mas tem aquele lado que você vai fazer para mostrar para as pessoas que você é o bom. E aí que está o problema da gente muitas vezes se deixar levar pela vaidade, né? E se você quiser entender um pouquinho sobre a vaidade, sobre o orgulho, eu gostaria que você estivesse lendo o Vale dos Sonhos. Foi um livro que eu levei uns 3 anos mais ou menos para estar escrevendo ele, e muitas coisas aconteceram na minha vida e eu assisti muitos cenários de pessoas que foram detonadas por causa da vaidade. E a vaidade é algo que as pessoas não querem aceitar.
São verdades que muitas vezes a gente não quer ouvir e nem quer enxergar. E aí que está o segredo da gente conseguir viver num mundo e ser feliz. Porque muitas vezes a gente tenta ser feliz, mas a felicidade que a gente está querendo, muitas vezes, está mais relacionada às nossas vaidades. É por isso que muitas vezes a gente não consegue ser feliz. Tá bom? Então hoje eu vou terminar aqui esse vídeo. Depois a gente vai estar continuando, dar continuação nesse vídeo, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos. Então leia o Vale dos Sonhos, o livro Vale dos Sonhos. Meu nome é Ricardo Lima, que é a primeira edição, é o Segredo do Coração. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês pela atenção.